Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós falamos da herança incorruptível. Hoje nós queremos falar que a vida que Jesus promete é eterna porque está escrito no livro e o livro é irrasurável. Não pode sofrer rasuras, não pode sofrer algo que venha apagar aquilo que foi escrito no livro da vida. Nós vamos ler um texto em Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 30, que diz assim, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então, aqueles que Jesus salvou, sendo ele o primogênito, ele já glorificou. Não há mais como você alterar. Não há como você rabiscar aquilo que Jesus escreveu com o seu próprio sangue, onde ele escreveu o nosso nome ali no livro da vida. Temos mais do que um livro, mas nós queremos falar do livro da vida. Amanhã nós vamos falar por que Moisés mandou riscar. E aí nós vamos ver qual foi o livro que Moisés estaria mencionando. Vamos ler mais um texto em Daniel capítulo 12, verso de número 1. Diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Todo aquele que for achado escrito no livro. No próximo verso ele fala sobre a ressurreição, morada eterna com Deus, e a ressurreição, perdição eterna no inferno. Então ele menciona aqui que eles são escritos no livro. Esse livro é irrasurável. Ninguém pode alterar o livro da vida. É o livro do próprio Cordeiro, que nós vamos finalizar com esse verso depois. Se é o livro do próprio Cordeiro Cristo, como poderia ser rasurado esse livro? Hoje escreve o nome, amanhã apaga. Aí a pessoa peca, perde a salvação, vai lá, apaga o nome. Aí depois vai lá, escreve o nome novamente no livro da vida, porque a pessoa se reconcilia. Depois a pessoa peca, apaga o nome depois no livro da vida. Não há como entender algo assim, né? Não tem uma explicação para isso. A explicação que existe é vida eterna. Uma vez escrito, para sempre. Filipenses capítulo 4, quando Paulo reporta-se ao livro da vida, capítulo 4, verso de número 3. Filipenses 4, ele diz assim, Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Cujos nomes estão no livro da vida. Já pensou se esses cooperadores pudessem retirar o nome do livro da vida? O registro é eterno, é inapagável. Por que chamados por decreto divino a se constituírem irmãos de Cristo? Cristo sendo o primogênito. Então, irmãos, toda vez que menciona, é um livro irrasurável, inapagável. Ninguém pode retirar um nome que foi cravado ali, escrito com o sangue precioso de Jesus Cristo. E por último, para focar bem esta posição doutrinária, o livro é o próprio Cordeiro. Apocalipse capítulo 3, verso de número 5. Ainda falando sobre as igrejas, no Apocalipse 3, verso 5, ele diz assim, O que vencer será vestido de vestes brancas,
De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. É o próprio Senhor Jesus falando. Confessarei o seu nome diante de meu Pai. Se é o próprio Cordeiro, como poderia alterar a salvação daqueles que têm o nome escrito no livro da vida? Impossível. Impossível. Jamais um salvo poderá retirar o seu nome do livro da vida. Uma vez registrado, registrado para todo sempre. O seu nome já está lá? Você já faz parte deste livro? Se você morrer hoje, você tem a certeza da sua salvação? Você sabe para onde você vai? Tome uma decisão lá de Cristo. Se entrega ao Senhor, Ele é o único que pode escrever o seu nome. Quando Ele escrever, aí você terá certeza da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E que estas mensagens, ó Deus, alcancem muitas almas. E que estas almas venham se render a Jesus Cristo. E, ó Deus, que estas almas usem estas mensagens para levar a mensagem evangelística a outras pessoas. E que assim essas mensagens cheguem até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.